Salve galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, mete o dedo no like e tamo junto galera. Vídeo de hoje aí eu quero trazer atualizações sobre o caso do Kevin. Por quê? Eu gravei o primeiro vídeo aí no dia que ele morreu, né, no dia do acidente, e logo após a morte dele, eu gravei no mesmo dia. Então, quem assistiu o vídeo vai falar, poxa, o cara tá falando tudo doido, não tem nada a ver isso aí, porque não teve investigação no dia, né? Foi surgindo informações e tal, e eu falei o que tinha até o presente momento. Então eu vou trazer agora a atualização, né, de como tá o caso. Já tá quase encerrando, né? A polícia já tá quase encerrando o caso, então eu vou trazer as atualizações para não ficar naquele primeiro vídeo e quem assistir não falar porque eu não sei do que tá acontecendo e falei besteira. O que tem de concreto até agora? A polícia já está quase encerrando o caso como acidente. Não acusou ninguém, tá? Não tem ninguém assim como suspeito. Todos são testemunhas, né? Inclusive o VK e a garota de programa, né? Que tá todo mundo falando, os jornais e programas de TV estão falando que é modelo. Não, ela é garota de programa, tá? São coisas diferentes. Modelo é modelo, garota de programa é garota de programa. Então são coisas diferentes, tá? Então o que acontece? Qual foi o caso e como foi até agora com as informações obtidas, tá? O Kevin fez um show no Rio de Janeiro, tava com os amigos, né? Os brothers, os parceiros. E aí depois eles foram pro hotel, né? E aí o Kevin foi pra praia, né? Junto com o VK, né? E outros amigos lá. Tava na praia, beleza. E o VK encontrou essa garota de programa, né? Bianca, o nome dela. E queria dar um salve nela, traçar ela, só que ele não tinha dinheiro. Segundo a Deolane, sempre foi quebrado, e o Kevin sempre, né, fortaleceu, né, o bonde. E aí o VK chegou no Kevin, né, e falou, pô, mano, a mina ali, né, primeiro ele tinha chegado na mina, né, na garota de programa, e falado que o Kevin queria ficar com ela, mas era mentira. Até então o Kevin tava de boa, tava tranquilo, né. Aí a menina, pô, Kevin, tal, pá, beleza. É R$1.000 o programa, né? Aí ela, não, mas eu também quero participar, o VK falou, né? Então é mais 1.000, então é 2.000 pra vocês dois. Então beleza. Chegou no Kevin, pô, ali e tal, pô, 2.000, pô, olha só o nível, pá, da modelo, e papapá. E daí ele, pô, não, VK, não quero não, pô, tô de boa aí com a minha mulher, pô, fui lá em Dubai. Fui lá no México atrás dela, pô, tá doido, tô noivo aí, pô, Deolane, eu amo minha mulher. Não, e o pai, e o Kevin sempre foi porra louca, ele sempre foi doido, né? Então ele sempre teve ali fumado também, tava usando muita droga nos últimos dias, né? Tomando umas, então talvez também ele poderia estar já sob efeito, o que não tira a responsabilidade dele. Até que o VK conseguiu ali convencer ele, né? E aí eles subiram, né? Foram pro quarto, por esse quinto andar, né? 502, quarto 502. Chegaram lá, né? Começou a festinha, tal, né? Tinha um outro amigo que queria participar, o Jonatas, porém eles não quiseram, nem a menina não quis. Aí, falar pra vocês, você ser rejeitado com a garota de programa que tá recebendo pra isso, maluco deve ser, hein? Rapaz, se uma garota de programa me rejeitasse, mesmo eu pagando, falando, não, eu te pago, não quero seu dinheiro. Acho que eu desistiria, olhava pro céu e falava, Deus, ó, não dá mais não. Porque a garota de programa não quis fazer o serviço com o cara. Puta merda. Enfim, é só um detalhe, né, que nessa história que me chamou a atenção. Porque a garota de programa é dinheiro. Dinheiro na mão, calcinha no chão, mas não, ela não quis. Não, isso daí não quero não, não me atraiu, olha só. Que nível, velho, que nível, que 2021. Aí o Jonathan foi excluído, o Kevin mandou ele vazar, tá, vaza, tchau. E ficou os três ali. Só que rolou uma treta nesse quarto, porque só tinha uma camisinha que o VK foi buscar. E, pô, o Kevin tava pagando a parada. E o VK usufruiu do serviço. E o Kevin ficou a ver navios, e eles discutiram ali, pô, eu tô pagando, mas vou ficar sem usufruir do serviço, e você tá só, não tá pagando e tá usando, e pá, e rolou aquela treta ali, né, e acabou que o Kevin não fez nada com a menina. Segundo consta, ela mesma disse que
não tinha feito, mas depois falou que fez, mas brigou porque só tinha uma camisinha, então foi no pelo mesmo, né, ô Bianca? Foi no pelo então, né? Vamos atualizar isso aí, fez ou não fez, né? E aí, determinado momento, bateram na porta. A Bianca disse que não ouviu ninguém batendo na porta. Ela disse que não ouviu ninguém batendo na porta. Disse que o Kevin falou, minha mulher, a mulher tá vindo, né? O VK falou que o VK, Kevin, anda logo aí, Kevin, anda logo, sua mulher, pô, sua mulher bater aí, você tá lascado, vai moiar, né? No dito popular deles, né? Vai dar ruim, vaza, né? E disse que o Kevin ficou preocupado, foi pra varanda. Aí disse que um olhou pro outro assim, a Bianca com o VK ali, quando viram o Kevin já tava pendurado. Eu vi a foto do quarto. O quartinho é um cubículo. A sala tá aqui, a varanda tá aqui do lado. Não tem como, cara, você perder uma pessoa de vista num quartinho de, sei lá, 10 metros quadrados. A cama tá aqui, a janela, a sacadinha tá aqui. Não tem como. Ou seja, tem muita coisa aí desencontrada. Tem muita informação que não tá batendo, tá? Que só a Bianca pode dizer, que é a garota de programa, e o VK. Né? Só que o VK mandou uma letra lá, nada a ver, e tal, que não sei o que. Enfim, tem tudo muito estranho isso aí. E aí, quando viu que já estava pendurado, né? E despencou e caiu. Só que, ele tentou fugir para o andar de baixo. Não tem como. Eu vi a foto do hotel, vi vídeo, né? Vi vídeo de baixo assim, não tem como passar. Podia ser fisiculturista, bodybuilder, podia ser quem fosse, forte, atlético, não tem como passar ali pro andar de baixo. Talvez teria como passar pro apartamento do lado, que tem uma paredinha, você coloca um pé de um lado e tenta forçar e passa pro outro lado. Talvez daria certo. É mais provável passar pro lado do que passar pro apartamento de baixo. Ora, né? Não tem como. Então, ele vai que tentou passar para andar de baixo para fugir do flagrante, só que a Deolane falou que não bateu na porta. A Deolane estava dormindo, ela falou que não foi até o 502, nem sabia onde essa turma estava hospedada. Então, se teve alguém batendo na porta, alguém bateu na porta maliciosamente, né? E aí estão acusando esse Jonathan por ter ficado de fora, por ter sido excluído pela garota de programa, por ter sido mandado para fora também pelo Kevin, pelo VK. Ele falou assim, agora eu vou me vingar. E aí ele teria batido na porta falando que a Deolane estava vindo, e aí ele teria se assustado. Só que a Bianca falou que ninguém bateu na porta. Que quem estava falando era o VK que estava falando. Sua mulher. Talvez pro Kevin vazar e ele ficar com ela, não sei, não sabemos. É hipótese, a polícia que vai descobrir isso aí. E aí, o Kevin, ele já estava chapado, né? Já tinha bebido, tinha usado MD, né? Para quem não sabe, é uma balinha, Michael Douglas, que tem alucinações também, né? E ele estava ali fora dos seus reflexos, né? Uma pessoa quando está drogada, ela não tem as suas faculdades mentais ali 100%, os seus reflexos são atingidos, as suas habilidades elas são comprometidas, então você já não tem aquela rapidez, você já não tem aquela agilidade, você já não tem aquele reflexo. Então isso contribuiu para que ele não conseguisse ali se segurar por mais tempo ou né, tentar buscar uma saída. Ele não conseguia raciocinar, né? Então eu não entendo por quê. Eu vi um vídeo que ele estava pendurado pedindo socorro, e alguém falando pisa aí, e ele caiu, despencou. Agora, se ele tá pendurado, se ele estava ali pendurado e pedindo socorro, igual o vídeo que eu vi de uma fã que filmou do apartamento da frente, o quarto deles era de 10 metros quadrados, 12 metros quadrados, um cubículo. Não dava tempo da cama pra sacada de ir lá e segurar ele? A Bianca ir lá segurar ele, o VK ir lá segurar ele? Enquanto o segura vai lá, abre a porta, chama ajuda, pede ajuda, chama alguém do lado, da porta do lado e segura ele, puxa ele pra cima. Não teria como? Porque ele não só se pendurou e caiu, ele se pendurou e ficou pendurado ali um tempo. E pedindo socorro, inclusive. E aí ele não aguentou e caiu. Não tinha ninguém para ajudar ele? O VK e a menina falaram que quando viram, ele já estava pendurado. E quando foram ver, ele já tinha despencado. Como? Sendo que da cama para a sacada é um passo. 2 passos no máximo já estava lá na sacada, porque era um cubículo o quarto que eles estavam. Então tem muita
coisa desencontrada, tem muita informação muito desencontrada. Aconteceu alguma coisa dentro daquele quarto que não está sendo revelado. A polícia está tratando como um acidente, né? Como o Kevin com medo da Deolane que pulou, e é isso aí. Só que não é isso não. Tem coisa aí que está escondida que a polícia precisa descobrir. Houve alguma coisa naquele quarto que não está sendo revelado, porque não tem condição. Muita coisa ali não tem explicação, né? Muita coisa ali não tem explicação. Inclusive a própria garota de programa e o próprio VK precisam ser colocados na parede aí para ter um cruzamento de informações, porque tem muita informação desencontrada desses dois, né? E tem esse Jonathan também que pode falar, né? Então é o seguinte, a Deolane infelizmente está passando por essa situação em que ela tem que enfrentar uma traição, né? E ainda descobrir a verdade do que aconteceu. Ela já deu entrevista lá no Cabrini, se você não viu, pesquisa aí a entrevista que ela fez pro Roberto Cabrini, que foi pro Cidade Alerta, foi ao ar no Cidade Alerta, e ela falou que agora ela está cumprindo a posição de advogada. Ela quer descobrir o que aconteceu. Depois ela vai viver o luto de ser a viúva traída. Não é fácil, galera. Não é fácil. O que a Deolane está passando não é fácil. Você saber que o seu companheiro ou companheira morreu numa situação de traição é doloroso, é duro. Ainda mais eles que, tinham acabado de reatar, né, estavam noivos, num pedido super emocionante. Eu assisti, eu acompanhava o Kevin, tá? Não conheço nenhuma música dele, não sou fã de funk, mas eu acompanhava o Kevin, o MC Kevin, a figura Kevin eu acompanhava, porque ele gravava pro YouTube com influencers que eu acompanho, né? O Toguro é um deles. Então, como ele estava junto com o Toguro, eu comecei a acompanhar ele, achava ele engraçado, eu achava ele figura, né, com aqueles bordões, esquece, filho, pai tem história, esquece, quem acordou, acordou. Pô, era massa, saudade do Kevin, cara, saudade do Kevin. Então, voltando pro caso aqui, tem muita coisa a ser explicada. A polícia está tratando isso como um acidente, mas tem muita coisa a ser explicada. Quando ele caiu, tem áudios aí circulando que o VK ou um outro amigo chegou e falou assim: poxa, não foi por mal, Kevin, não foi por mal. Não foi por mal o quê? O que não foi por mal? Então tem alguma coisa aí que precisa ser explicada, né? Então vamos aguardar as próximas notícias para ver se o caso vai terminar assim mesmo ou se vai ter um fato novo. Precisa ter um fato novo, porque tem coisa que não está batendo. A gente sabe que ele estava traindo ela, a gente sabe que os três estavam no quarto, né? Agora, o que motivou ele ir para a sacada a gente não sabe. Essa questão de que bateram na porta e que a Deolane estava atrás dele é mentira, porque ela estava dormindo. Ela mesma falou, estava dormindo. A Bianca falou que ninguém bateu na porta, o VK disse que bateram na porta. E aí? Alguma coisa ali aconteceu para que o Kevin fizesse aquilo ali. Por mais que ele esteja meio doidão, meio loucão, cara, eu não vejo gente drogada loucão rasgando dinheiro. Eu não vejo gente loucão drogada pulando na frente de carro. Então alguma coisa aconteceu para que ele fizesse aquilo ali. Claro que as drogas também ajudaram, mas houve um fato ali que fez com que ele fosse para a sacada. O que será? Não sabemos. Vamos acompanhar para ver o que sai aí nos próximos dias. Esse é o vídeo de hoje. Se inscreve, deixa o seu like, o seu joinha, comenta aqui o que você tá achando disso, qual é a sua opinião e tamo junto demais. É nóis.